De volta ao programa Conexão Potiguar. No bloco anterior, nós conversando aqui com o poeta, escritor Lívio Oliveira, prometemos a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, que ele falaria sobre este livro, Telha Crua, que faz referência a algumas poesias, faz referência ao seridó, a paisagem do seridó, ao sentimento do seridóense, que dizem que vários poetas e as pessoas que amam o Rio Grande do Norte, que são apaixonados pelo seridó, dizem que o seridó é uma civilização dentro do Rio Grande do Norte. Você tem essa impressão também, Lívio? Eu tenho de uma forma peculiar uma certa paixão pelo seridó, apesar de não ter nascido lá, porque os meus pais, meus avós, todos são de lá. Ou seja, toda a minha ascendência é do seridó. Inclusive, a minha esposa é filha de um seridóense com uma seridóense. Então, por aí você já vê que minhas raízes vêm de lá mesmo. Raízes e afetividade. E afetividade. E, assim, eu dedico, por ter conhecido muito bem o seridó e ainda frequentar eventos do seridó, participar lá de muitas situações, viajar para o seridó uma vez ou outra. Então eu tenho alguma paixão que eu quis colocar aí nesse livro em alguns momentos. É claro que o Telha Crua não é um livro só sobre o seridó, mas tem algumas passagens que são muito fortes lá sobre o seridó, né, fazendo menção ao seridó e aos seridóenses. E a coisa da olaria, tem um capítulo aqui que você fala da olaria. Que tem tudo a ver com a capa. De quem é essa capa? É muito bonita. É Alexandre Oliveira, que é o designer lá do Sebo Vermelho de Abimael, que continua fazendo livros e reeditando livros importantes. Alexandre Oliveira. Muito bonito. Alexandre, parabéns pela capa. E vamos agora para Pena Mínima. Que a capa também é de Alexandre. Que é também de Alexandre, né? Esse livro tem uma curiosidade, que eu nunca disse isso publicamente. Então você vai dizer agora, por favor. Eu podia até ter trazido, mas na Ilha da Madeira, após eu ter feito esse livro e Alexandre ter feito essa bela capa, meu irmão, que é dentista, morava lá, está de volta hoje a Natal, e mostrou esse livro para um escritor da Ilha da Madeira, que gosta de haikais. Aí você tem vários haikais. Esse escritor de lá foi para a editora dele e fez um livro com a capa muito parecida. Ou seja, eu tenho esse livro e um outro da Ilha da Madeira, certo? Lá de Funchal, com a capa quase igual a essa aí. Certo? É uma curiosidade que eu até vou ter que mostrar a Abimael um dia, a Alexandre Oliveira, para provar justamente o que aconteceu. Foi uma curiosidade, né? Nós fomos imitados lá na Europa, né? E a Pena Mínima, você trabalha aqui a questão dos haikais, mas também o formato do livro ficou combinando com a ideia, com o conceito, né? É um livro conceitual nesse sentido. Exatamente, né? O título já diz tudo, Pena Mínima, né? Muito bacana. E um outro aqui que nós vamos mostrar, Dança em Seda Nua. Esse aqui eu não conhecia ainda, não li ainda. Me fala um pouco sobre ele. É um livro de poesia erótica, sensual, né? Todos os poemas são nessa linha. Eu acredito que consegui fazer com que esses poemas eles não ultrapassassem uma linha, vamos dizer, para um erotismo vulgar, né? Um erotismo sutil, delicado. Porque tem uma linha ali entre o erotismo e a pornografia. E a pornografia que eu não quis ultrapassar, que talvez não tenha tido coragem. Que é tênue, né? Que é tênue. É muito tênue, mas eu acredito que eu consegui, né, ficar nos limites aí, talvez até com um certo pudor excessivo. Mas tem ilustrações aí, Dorian Gray, né? E na contracapa você vai ter uma ilustração de Marcellus Bob. Que é uma ilustração sua, né? Muito bacana. E Selo Azul, que me fala dessa editora, desse selo? Esse selo, na verdade, ele é uma ficção. Foi eu que criei para fazer esse livro, né? O Selo Azul. E talvez os próximos livros já saiam por esse selo aí. Mas, por enquanto, só tem esse exemplar, esse livro aí,
Dessa editora. Dessa editora é uma editora de um único exemplar, mas por enquanto, livro, né? De um único livro, mas por enquanto, né? Pode ser uma ideia para frente. Eu queria lhe perguntar justamente sobre isso. Tem projeto para um próximo título? Olha, eu tenho, Zé Pinto Júnior, eu tenho mais de 50 entrevistas feitas com escritores do Brasil todo. Inclusive uma entrevista que eu fiz com um escritor angolano chamado Ondiak. E dentre essas entrevistas tem com escritores também do Rio Grande do Norte. Foram entrevistas que eu fiz através de e-mail, todas, quase todas, uma ou duas eu fiz presencialmente. E o resultado foi fantástico. A maior parte dessas entrevistas foi publicada no site Substantivo Plural. Eu até dei um nome provisório, Plurais. Essas entrevistas teriam esse título. E também tem reunidos textos, assim, crônicas, pequenos contos, outros poemas aos quais eu quero fechar num título chamado O Teorema da Feira, que era o nome de um blog que eu tinha, né? Um blog que eu tive, talvez por falta de tempo ou por falta de coragem, eu tive que encerrar. Mas tem aí alguns volumes, tanto esse das entrevistas, quanto esse o Teorema da Feira e outros de poemas para virem. Você também se aventurou aqui pelas composições, junto com Babal. Nosso tempo está se esgotando, você tem um minuto para falar sobre essa ideia aqui do Cineclube. Sou apaixonado por música, sou apaixonado por cinema. Tive a sorte imensa de ter me deparado aí com esse parceiro maravilhoso chamado Babal Galvão, que é um grande compositor do Rio Grande do Norte. E aí eu tive somente a sorte de ter Joca Costa como a pessoa que comandou esse projeto do ponto de vista musical, da harmonização, dos arranjos. E Joca Costa reuniu, junto com Babal, Geraldo Azevedo, Cristal, Valério Oliveira, Liz Rosa, né? Luciano Antunes e diversos músicos, porque isso foi quase uma orquestra que teve aí dentro. Foi um projeto que foi bancado pela Lei Câmara Cascudo, que é uma lei altamente polêmica hoje em dia, mas nós tivemos um trabalho sério aí, entendeu? E esse CD foi uma grande realização pessoal na minha vida. Isso aqui trouxe aquelas músicas do cinema. Homenagens a diretores, eu lembro eu escutei há algum tempo esse CD e tem a Mad Moro, não é? Tem uma homenagem a Mad Moro, tem a Brigitte Bardot, a Fellini, a Buñuel, inúmeros grandes nomes, a Woody Allen, a Nelson Rodrigues, que teve textos transpostos para o cinema, ao Royal Cinema da gente aqui do Rio Grande do Norte, ao Cineclube Tirol. Olívio, o cinema nacional nunca lhe tocou, não? Tem tocado profundamente assim, nosso cinema teve aí momentos muito tristes, né, como aquele período de Fernando Collor de Mello, mas teve momentos elevados, né? Momentos elevados, nós tivemos um Glauber Rocha, né? Nós temos o Nelson Pereira dos Santos, nós temos inúmeros grandes diretores hoje. Agora mesmo Walter Salles está concorrendo, né? Estava concorrendo aí, não sei qual vai ser o futuro do nosso cinema, mas eu acho que muito promissor por conta do que nós temos aí nesse momento. Perfeito. É o Urso de Ouro, né? Eu ia falar dele, o prêmio lá de Berlim. Começa a tentar aparecer, né? E a criar um público interno. Mas isso é assunto para um outro programa, porque o tempo já coloca nosso programa aqui no final. Eu agradeço a sua presença, Lívio Oliveira, aqui no programa Conexão Potiguar, ao mesmo tempo em que lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. E sempre crescendo, né? Crescendo, graças a Deus. Qualidade. Muitíssimo obrigado, Lívio Oliveira. Muitíssimo obrigado especialmente a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Grande abraço e até mais.